A gente recebeu aqui na semana passada a gerente do setor de doenças endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde, Jéssica Klenner, e ela falou um pouquinho sobre esse cenário da dengue aqui em Mato Grosso do Sul, e nós estamos tendo, então, ali nas regiões da costa leste, pelo menos, uma situação mais grave, né? O que o senhor pode falar para a gente também, principalmente ali na fronteira com São Paulo, não é? São Paulo vive um grande surto, né? Viveu 2 anos com um número bastante elevado de casos de dengue. A grande diferença é que em 2024 foi pelo sorotipo 1 e 2, e agora está sendo pelo novo sorotipo 3, que não circulava no Brasil desde 2008. Então, assim, qual o risco de ter o novo sorotipo? Mesmo que você tenha adquirido a doença no passado, você não está protegido para esse sorotipo, porque esse sorotipo circulou há muito tempo atrás. Então, a maioria da população não tem imunidade para esse sorotipo. Então, essa é a nossa preocupação. O que a gente já observa, apesar de ter uma grande circulação ali na fronteira, né, principalmente com São Paulo, a fronteira leste, nas outras regiões de saúde, o número de casos tem sido bem pequeno, inclusive também o número de hospitalização e óbito. Então, realmente mostra que a situação na costa leste só está mais grave devido a essa fronteira mesmo, né? E eventualmente também o que foi feito nas 2 maiores cidades do estado, né? A gente tem Dourados, que a gente apoiou, né, junto com a prefeitura lá, um programa de vacinação em 2024, que vacinou uma grande parcela da população de 4 a 60 anos. E aqui em Campo Grande, né, inclusive enquanto eu estava no Ministério, a gente implementou a Valbáquia, né, o mosquito, o Aedes aegypti com a Valbáquia, que também previne a dengue, né? Então, assim, a gente terminou a soltura desses mosquitos com Wolbachia no final de 2023, e com certeza, né, o que a gente viu em termos de número de casos em Campo Grande em 2024 teve impacto dessa metodologia. Então, a gente tem as 2 maiores cidades do estado com alguma intervenção preventiva, seja a vacina, seja a Wolbachia. Então, quando a gente pega a população do estado, né, e soma as 2 maiores cidades com intervenções que são efetivas, que são preventivas, isso vai gerar um impacto muito importante no número de casos de dengue total do estado do Mato Grosso do Sul. Aproveitando a sua presença, então, aqui, doutor, a gente teve essa Valbáquia colocada em Campo Grande, né? Implementada em todos os bairros, 6 zonas aqui. Nós já temos aí alguns detalhes, informações sobre o resultado dessa medida, qual o impacto dela na capital? Então, a gente está escrevendo, né, um relatório científico a respeito dessa implementação. Foi muito positiva. O que a gente pode dizer, né, no momento até agora, é que a Wolbachia, né, que é essa soltura de mosquito em 6 regiões diferentes da cidade de Campo Grande, que finalizou em dezembro de 2023, ela gera uma proteção de 50%. Né? Então, assim, uma proteção muito elevada para a doença, né? Então, isso fez com que o número de casos se reduzisse em 50%. Algumas zonas onde a Wolbachia se tornou mais presente em relação aos mosquitos que não têm a Wolbachia, essa proteção chegou a 65%. Olha só. Essa é uma proteção similar a uma vacina, por exemplo, né? Então, assim, o Ministério da Saúde, nesse momento, inclusive, está expandindo essa estratégia que foi implementada em poucas cidades no passado, né? Aqui, Petrolina, Foz do Iguaçu, para mais de 20, 30 cidades diferentes, porque é uma tecnologia que realmente traz impacto enorme para a população na redução do número de casos de dengue. Que legal ver esses resultados, doutor. O que leva a gente a ter essa proteção de 65%? É o índice de presença do mosquito, e aí isso varia de região para outra? Como é que funciona? A gente tem condições ambientais que são diferentes nas diferentes zonas, regiões que a gente fez a soltura em Campo Grande. Sim. A gente fez por etapas, em 6 etapas, né, essa soltura, e essas diferentes zonas apresentam, por exemplo, área urbana, densidade populacional, presença de regiões de mata, diferente nessas 6 regiões. Então, assim, quanto mais a presença de Wolbachia, a gente fala acima de 80%, isso gera mais proteção, acima de 60% é o ideal. A gente teve uma zona que teve menos de 40%, isso gerou, sim, uma proteção menor, em torno de 20%, 30%. Então, essa análise a gente está concluindo agora, inclusive para
publicar esses dados cientificamente, né? Claramente mostra que é necessário essas novas intervenções preventivas combinadas. Imagine se a gente tiver a Wolbachia mais a vacina, né, numa mesma cidade. Isso gera, muito provavelmente, uma soma de proteção. E isso vai gerar um impacto enorme na redução do número de casos, hospitalização e óbito. Aproveitando a presença do senhor ainda, doutor, eu queria só que o senhor relembrasse, para quem está nos acompanhando, ficar mais didático, como a Wolbachia age. A Wolbachia é uma bactéria que está presente na natureza, está presente em diversos insetos. Então, não é nenhum organismo geneticamente modificado. O que acontece? Durante o processo, né, de reprodução do mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, a gente consegue inserir essa bactéria no óvulo, né, no que vai gerar o mosquito, e a partir desse momento, o mosquito vai ter a bactéria e vai passar para as próximas gerações essa bactéria que fica no intestino do mosquito. O que essa bactéria no intestino do mosquito faz? Ela previne que o mosquito seja infectado pelo vírus da dengue no momento que ele pica outra pessoa. Então, esse é o mecanismo, né, que faz com que cada vez menos mosquitos sejam infectados com o vírus da dengue e, portanto, menos pessoas também sejam infectadas pelo vírus da dengue. Então, é um método natural, né, que é manipulado no laboratório, sim, a bactéria é inserida dentro do mosquito, mas que não é geneticamente modificado, né? Esse mosquito não é geneticamente modificado, a bactéria não é geneticamente modificada, é só um procedimento que é realizado que garante a proteção para o mosquito. E garantindo a proteção para o mosquito, garante proteção para a população. Então, consequentemente, quanto maior, né, o número de mosquitos da Wolbachia em uma região, mais protegida ela vai estar. Exatamente, é proporcional, a gente vê claramente isso, né? E, assim, a gente teve regiões, essas regiões que teve menos frequência, né, de mosquitos com Wolbachia, a gente tentou liberar mais Wolbachias ao longo do tempo. E a gente não conseguiu estabelecer uma elevada cobertura de Wolbachia por conta dessas condições ambientais, né? Então, assim, por isso que a gente fala, né? Os métodos preventivos são complementares. É importante ter Wolbachia, é importante ter vacina de dengue. A gente está com vacina sobrando agora. Inclusive, o Ministério está discutindo a ampliação da faixa etária. E a gente tem que ter os métodos preventivos habituais, que é a eliminação do foco intradomiciliar. Tudo isso somado impacta no número de casos. A gente aguarda, então, todos os resultados, né, que vão ser postados pelo Ministério da Saúde, que vocês ainda estão nesse levantamento, mas obrigado pelas informações preliminares aqui para nós, doutor. E falando ainda sobre ações de combate à dengue, nós tivemos, então, em Dourados, a pesquisa de vacinação em massa, né? Qual foi o impacto disso lá no município? Então, a gente vacinou aproximadamente 89 mil pessoas de 4 a 60 anos com a primeira dose e 37 mil com a segunda dose. A vacina, nesse momento, em Dourados, está disponível só para o público-alvo do Ministério da Saúde, de 10 a 14, e segue a orientação agora do Ministério da Saúde. A gente terminou com essa campanha de vacinação em massa, que a gente foi em academias, farmácias, supermercados. A gente terminou setembro do ano passado com a primeira dose. Então, assim, a gente finalizou essa grande campanha. Dourados, em algumas faixas etárias, tem cobertura de 60%, né, de vacinação. Nenhuma cidade do mundo tem tanta cobertura para a vacina da dengue como tem Dourados. Então, o que a gente espera agora? A gente ainda não tem resultados. A sazonalidade, né, o período de maior transmissão da dengue começou agora, final de dezembro, primeira semana de janeiro. Então, a gente está no segundo mês de maior transmissão da dengue e a gente vai ter bastante transmissão de dengue até abril e maio. Então, depois que passar esse período, é que a gente vai poder realmente comparar qual foi o impacto da vacina. Então, depois da campanha de vacinação, a gente tem um novo período de transmissão de dengue e aí a gente vai comparar como era antes a epidemia de dengue na cidade e depois que a grande parcela da população foi vacinada, saber como foi em termos de redução de número de casos
E a gente vai fazer essa comparação antes e depois e também com outras cidades onde não teve essa campanha de vacinação em massa. Então, mais 2 meses até esses resultados. E, doutor, por que esses meses que nós estamos passando agora são os meses de maior contaminação de propagação da dengue? Também as condições ambientais, né? O verão é um mês onde existe o aumento da temperatura e, especialmente esse verão, está sendo um verão chuvoso, né? Sim. A gente pode observar que todo final de dia, né, a gente tem as pancadas de chuva aí, e essa condição de calor e chuva favorece muito a reprodução do mosquito, do Aedes aegypti, e é por conta disso que a gente tem maior transmissão da doença nesse período. A população tem que ficar atenta, né? Toda semana fazer a sua vistoria no seu domicílio, eliminar os focos do mosquito. Antes a gente só tinha essa medida, agora a gente tem vacina para as crianças de 10 a 14 anos. Algumas cidades do Brasil vão receber a Wolbachia também. Aqui em Campo Grande, o Ministério da Saúde está discutindo, junto com a Secretaria Estadual e diferentes municípios, a implementação dessa estratégia. Então, a gente tem muita esperança, né, que com essas medidas associadas a gente possa ter um menor número de casos. Mas a população tem que continuar atenta a adotar as medidas preventivas que já existem, né? Porque o mosquito ele está dentro do domicílio, né, doutor? 75% dos focos, né, do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, são intradomiciliares. Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento aos focos dentro do domicílio. Às vezes a pessoa faz essa busca, mas ela faz uma vez por mês. E o ciclo do mosquito dura 7 dias. Dele Muito colocar rápido. o ovo na água parada, né? De virar uma pupa, larva e voltar a ser mosquito. Então, é muito rápido, né? E com calor, esse ciclo encurta. Pode durar, inclusive, 5 dias. Então, a população tem que ficar muito atenta, né? Porque a gente recomenda que uma vez por semana cheque se não existe nenhuma água acumulada no seu domicílio que favoreça a reprodução do mosquito. Falando em ações de combate à dengue, então, doutor, nós já falamos aqui na entrevista. Wolbachia, vacinação, o cuidado das pessoas em casa, né, que é um dos principais, e também o fumacê. Como que o fumacê, que a gente vê que é feito nos municípios, de que forma ele complementa nesses cuidados também? O fumacê ele só pode ser utilizado no momento que existe elevada incidência de dengue, ou seja, quando o número de casos extrapola o habitual. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a única região de alerta é a região leste, que esse número extrapolou. A gente chama zonas vermelhas ou amarelas. O resto do estado, as outras cidades, estão tudo ainda na zona verde. Nesses locais, a gente pode estar utilizando o fumacê como estratégia complementar. Por quê? Fumacê geralmente é fora do domicílio. Existe uma orientação para que a população abra suas janelas, mas o efeito prático do fumacê é eliminar o mosquito Aedes aegypti que está fora do domicílio. E a gente já comentou, né? Que 75% dos focos Estão justamente dentro das casas. estão dentro das casas. Então, estratégia complementar quando existe uma elevada incidência. Então, fumacê não é para ser usado agora na maioria das cidades. A maioria e a grande parte da recomendação se baseia na eliminação do foco intradomiciliar. Lógico que o fumacê tem um efeito de comunicação muito importante, né? Se a população vê o fumacê passando, ela sabe que aquela região tem muitos casos de dengue. E aí vai ficar atenta para o seu domicílio e, de alguma forma, trabalhar em conjunto com o poder público para eliminar esses focos intradomiciliares. Serve como uma medida de comunicação e alerta também para os próprios moradores, né? Com certeza é uma medida de comunicação muito importante. Ele vê aquela fumaça, ele ouve o barulho, ele sabe que tem que cuidar do seu domicílio também. Doutor, partindo para o final da nossa entrevista, queria só finalizar com o senhor falando agora sobre a volta do sorotipo 3, voltando a circular aqui em Mato Grosso do Sul, depois aí de quase 20 anos, esse sorotipo de volta aqui no nosso estado. Quais são as consequências e impactos disso na saúde dos sul-mato-grossenses e o que deve ser feito a partir de agora, doutor? O sorotipo 3 ele começou a circular bastante no hemisfério norte, no verão, ou seja, no nosso inverno do hemisfério norte, ano passado, e agora chega definitivamente em todo o Brasil. São Paulo, 40% dos casos já são de sorotipo 3. E o que isso implica? O sorotipo 3 ele não vinha circulando no Brasil há muito tempo, desde 2008.
a maioria da população não tem imunidade, não tem anticorpo, não tem resposta celular para esse sorotipo, ou seja, tem suscetibilidade, pode pegar a dengue novamente. Então, se você pegou a dengue em 2023, 2024, você pode pegar em 2025 justamente por ser o sorotipo 3. Em 2023, 2024, circulou aqui no estado sorotipo 1 e 2, não foi sorotipo 3. E o agravante, né? Que a gente sabe, quando você tem a exposição prévia a um outro sorotipo, 1 e 2, como aconteceu em 2023, 2024, e chega um novo sorotipo, você tem um maior risco de desenvolver a doença mais grave. Então, a pessoa que é infectada pela segunda vez, num curto espaço de tempo, com um sorotipo diferente, tem maior risco de desenvolver dengue grave, hospitalização e, eventualmente, o óbito, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que possa existir esse maior risco. Por enquanto, reforço novamente, né, essa minha fala, a nossa previsão é que a gente tenha uma temporada de dengue mais tranquila do que foi em 2024, 2025 em todo o Brasil. Mas, especialmente no estado, nós tivemos mais casos de dengue em 2023 do que 2024, diferente do Brasil. O Brasil bateu mais de 6 milhões de casos. Foi o pior ano da história de dengue no Brasil, né? Então, assim, aqui a gente vem de 2 anos com redução de número de casos. E a gente espera que esse ano também seja de redução. A gente tem que entender por quê. Talvez seja por conta dessas medidas que já estão sendo implementadas nessas grandes cidades. Mas o fato é que o número de casos é menor, né, agora em janeiro do que foi em 2024, 2023. Mas a população tem que continuar a ficar atenta porque a gente tem esse novo sorotipo, né? Então, mesmo tendo poucos casos, existe um risco maior de ter casos mais graves nesses poucos casos que estão ocorrendo no nosso estado. Que seja, então, um período de dengue mais tranquilo para Mato Grosso do Sul, para todo o país durante esses próximos meses. Nós conversamos nesta manhã com o infectologista Júlio Croda, nós falamos com ele sobre ações de combate à dengue, sobre o cenário da dengue em Mato Grosso do Sul. Ele também trouxe com exclusividade dados da Wolbachia, que foi solta aqui em Campo Grande anos atrás e agora apresenta aí resultados positivos, como algumas regiões da capital que chegam a ter proteção de até 65% devido à soltura dessa Wolbachia. Então, todas as informações você encontra após o Jornal CBN Campo Grande, uma matéria completa no nosso portal. Doutor Júlio Croda, muito obrigado por vir à CBN, por todas as informações. É um prazer estar aqui informando a população, principalmente nesse período, né, que é de aumento de casos de dengue. Muito obrigado. A gente vai agora a um breve intervalo, notícias nacionais com o repórter CBN, e já voltamos com mais notícia no Jornal CBN Campo Grande. Universo Feminino em Pauta.